Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyaptadehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satiguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê. Back de volta à beleza do Gita, capítulo 10, arquivo 8 ao 12. O Lord Krishna, nesta passagem do capítulo 10, ele está exaltando o Bhakta, o devoto, né, que desenvolveu essa perspectiva, essa visão de Ishvara como a manifestação do cosmos, né? A totalidade do manifesto é o corpo, né, visível deste Ishvara, né, deste Brahman, que pervade a natureza de Ishvara. Então, nós vemos que este é o Bhakta, né, mais elevado dentro do âmbito de quê? Da dualidade, né? Nós dizemos que o Bhakta mais elevado é o Bhakta não dual, que é um Bhakta, né, no qual o indivíduo compreendeu a natureza do Nirguna, Senhor, Nirguna Ishvara, né? O Nirguna Ishvara é o quê? É um sem o segundo, então é o substrato do próprio Jiva-Atma, é o Atma do próprio Jiva, é o Atma de Paramatma, de Ishvara-Atma, e aquela visão é a visão na qual existe somente eu, Brahman, um sem o segundo, e eu sou devoto deste Brahman. Então, esta devoção, que a gente chama não dual, é uma autodevoção, assim por dizer, né? Porque a consciência refletida num corpo sutil humano, né? Reverenciando e permanecendo, né? Apreciativa e devota desse princípio Nirguna Atma, que é o ser de tudo, que é manifesto, e tudo o que não é manifesto, que permanece a nível causal também, né? Mas aqui nós estamos vendo esse Bhakti muito elevado, que é o Bhakti dual, no qual o indivíduo vê Ishvara não somente como a causa inteligente, mas a causa material, e não somente como a causa material, como o universo material manifesto, como o universo sutil manifesto, né? Tudo a partir do universo causal, que já é uma manifestação a partir desta inteligência suprema, tá? A propósito, esta aula de sábado, nós havíamos dito que ficava mais ou menos reservada para quem tivesse feito algum dever de casa e tivesse algumas questões. Às vezes o dever de casa é feito, mas não existe dúvidas, questões. Então, vou abrir um parênteses rápido para saber se vocês têm alguma questão, alguma colocação, alguma pergunta, alguma resposta para compartilhar. Então, sendo este Bhakta, né? Este Bhakti, este Bhakta, essa pessoa, né? Esse Jiva, o Bhakta mais elevado no âmbito da dualidade, qual é a vantagem que ele tem? A vantagem é que ele não precisa de um determinado momento, não precisa de um determinado local para ser um devoto do Senhor. Ele não precisa de uma imagem, né? Ele não precisa nem mesmo de um símbolo mental, de modo que ele, quando ele traz aquele símbolo à sua mente, ele vê a manifestação do Senhor, né, representada por este símbolo. Qualquer um dos elementos, dos 5 elementos, é um símbolo desta inteligência suprema, né? Então, qual é a vantagem? A vantagem é que ele não precisa fazer nada disso. O conhecimento, essa visão cósmica de Ishvara, né? Que aqui é denominada como Virat, né? O Bhakta, que se torna Virat Bhakta, o Bhakta Virat, né?
Então, esta visão acompanha ele de modo que ele vê tudo como Deus, né? Então, é uma vantagem enorme, porque não somente as ações e os resultados são recebidos como presentes e são dedicados a este princípio, a este Senhor do universo, mas também ele constantemente ele tem a visão do Senhor como a manifestação do inteiro universo, né? É a visão do Senhor, que também é tecnicamente denominada Ishwara Darshanam, que é a visão do Senhor, e tem o Virati Bhakti, né? E tem um outro Vishvarupa Bhakti, tá? Vishvarupa é tudo a mesma coisa, né? Então, são sinônimos. Ishwara Darshana, a visão de Ishwara. Aí eu tenho essa visão porque eu sou um devoto, né? Sou um Bhakta. Vishvarupa é um outro termo, o Virati Bhakta, né? Devoção à totalidade do universo como o Senhor manifesta. Então, tudo isso para, né, criar o contexto para iniciarmos a aula de hoje, né? E aí ele entra também no outro âmbito, ele diz, porque ele estava se referindo aos Yanis, né? Ele chegou no ponto que ele está falando assim, os Yanis são aqueles que realmente me ouviram, né? Foram bem informados, passaram por esse processo vedântico, né? Assimilaram esses conhecimentos, internalizaram esses conhecimentos, e eles me adoram e eu adoro os meus devotos, né? E por que eles fizeram isso? Porque eles tiveram um mérito espiritual, kármico, né? De, 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 né? De procurar o Criador, né? De entrar em contato com o Criador, de se tocar que existe um Criador, se interessar pelo conhecimento do Criador. Então, eles se tornaram pessoas muito bem informadas, né? Através dessa associação com as Escrituras, que são revelações deste mesmo Senhor, né? Então, as informações são todas elas relacionadas ao Senhor, né? E o primeiro passo é compreender a natureza saguna do Senhor, para que somente mais tarde a gente possa realmente, após ter desenvolvido essa visão cósmica do Senhor, a gente possa compreender aquilo que é o mais invisível, o mais sutil dos sutis, que é a natureza nirguna do Senhor, né? E depois teve todo aquele desenvolvimento para esclarecer o fato de que o Senhor é esta manifestação gloriosa, né? E, então, tudo aquilo, né, glorioso, maravilhoso, né, que existe, né, neste universo, né, desenhado de modo tão brilhantemente inteligente, né, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, no reino humano, né, os humanos são aqueles que têm um pouco mais de problemas, né, devido a esse livre-arbítrio, mas ainda assim, né, estes devotos, eles conseguiram essa devoção, por quê? Porque eles passaram pelo inteiro processo vedântico, né? E esse processo vedântico, ele vai desenvolvendo a mente do indivíduo de tal modo que ele para de atribuir a ele aquilo que pertence ao Senhor. Então, toda a glória, todos os atributos positivos, né? A nossa inteligência humana é muito limitada, a nossa pureza e impureza, né? Do ponto de vista mental, tudo isso, né, o pouco que a gente tem de maravilhoso, de glorioso, né, do ponto de vista de virtudes realmente, né? Então, tudo isso pertence ao Senhor. E o ego humano, como nós vimos, né, repetidamente na última classe, ele tende a se apropriar daquilo que não pertence a ele, né? Qual é a apropriação mais comum, né? Isso ocorre até no âmbito dos estudantes de Vedanta, porque eles dizem eu sou o Brahma, Aham Brahmasmi, né? Então, eles estão se apropriando de uma natureza que é Satchitananda, que é inerente a Brahman, que é fundamentalmente a minha real natureza. E se eu digo isso em total reverência e humildade, entendeu? Mas a pessoa que diz isso, seja para ela mesma ou para os outros, ela precisa ficar muito atenta para que ela não esteja também se apropriando indevidamente daquilo que é
a natureza Satchitananda Brahman, que é a glória de Nirguna Brahman, Saguna Brahman. Então, essa natureza infinitamente não limitada, ela pertence ao Senhor Nirguna Brahman, né? Como eu sou parte integrante, também pertence à minha natureza, mas o nosso intelecto possui virtudes e qualidades sempre um pouco comprometidas com impurezas, com tendências negativas do reino animal, essas coisas. Então, a pessoa que diz assim, eu sou Brahman, ela precisa estar muito atenta para ver se ela está atribuindo ou sobrepondo atributos que são atributos de Maya, né, de Mithya, em Satya, tá? Porque no momento que a gente diz eu sou Brahman, o ego humano ele tem uma tendência enrustida de dizer assim, eu, né? Este corpo, mente, sentidos maravilhoso que eu me tornei agora, sábio, isso e aquilo, eu sou Brahman. Se tiver um mínimo que seja de sentido, né, de sentimento, de que eu sou um complexo corpo, mente, sentidos maravilhoso, né? Eu já estou me atribuindo, já estou me apropriando de algo, entendeu? Que é minha natureza insátia, mas eu estou sobrepondo a minha pequena natureza mítia, que é o complexo corpo-mente, com conhecimento limitado em todos os sentidos, entendeu? Então é muito sutil essas declarações que nós precisamos reivindicar, mas a gente tem que reivindicar com uma atenção monstruosa para não sobrepor essas características, propriedades e atributos do complexo corpo-mente, que precisa sim ser refinado e purificado para compreender isso, mas se a gente começa a se sentir e começa a dizer eu sou Brahman, transferindo, né, esse pouco de pureza e de clareza e de Sattva-guna que eu desenvolvi do meu corpo-mente, transferindo esses atributos de Maya para a minha natureza Brahman, aí a gente está derrapando na curva lá no finalzinho, escorregando na curva, né? Então, muita atenção com essas declarações, porque tudo pertence a glória deste senhor Nirguna, né? Vocês entendem? Alguém ficou dúvida? Eu consegui me expressar talvez um pouco mais claramente dessa vez a respeito dessa transferência que é muito sutil. Essa transferência ela vai permanecer até o final, entendeu? E mesmo depois do autoconhecimento, a tendência de fazer essa transferência de atributos de Mithya para Satya, elas permanecem. Vocês lembram do Upadi, a transferência da vermelhidão da rosa para o cristal, entendeu? Ela permanece mais ou menos, né? A pureza nada mais é do que um processo através do qual a gente vai cancelando, neutralizando toda e qualquer possível transferência da nossa natureza humana para aquilo que é a nossa real natureza. Porque fazendo isso, o ego vai estar, né, simplesmente se apropriando de algo que não pertence a ele, né? O Jivatma, né? Essa composição, consciência, existência de natureza infinita associada aos gunas de Maya, né? Que é o complexo corpo-mente, este Jivatma, ele possui realmente, né, essa natureza infinita, etc., etc., mas é quase que inevitável. Eu ia dizer uma coisa, agora me perdi, que era uma coisa profunda, mas eu me perdi. Mas vai voltar. Então, o indivíduo ele vai fazendo essa discriminação, 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 e essa discriminação, esta integridade intelectual, né, honestidade intelectual, vai vendo, não, eu estou viajando, eu estou, entendeu? E no final ele vê assim, não, tudo pertence a Brahman, mas eu sou Brahman como Brahman, mas como complexo corpo-mente, o eguinho humano, entendeu? Nada pertence a minha glória, o meu sucesso, a minha iluminação, a minha realização, nada pertence ao corpo-mente, pertence a Satchitananda Brahman. Quando eu digo Aham Brahmasmi, eu estou dizendo Brahman, né, através desse corpo-mente, realizou que só existe Brahman, entendeu? Mas se o corpo-mente diz assim, eu, o corpo-mente, sou Brahman, isso que pode ser feito de modo muito sutil, ele está fazendo esta transferência, né? Transferência de Mithya para Satya, transferência do ego para a consciência, transferência do intelecto sutil para a consciência, né?
e aí ele vai sofrer invariavelmente daquilo que James costumava chamar de a doença da iluminação, né, que vocês conhecem. Então, este Bhakti de um estágio muito elevado, eles veem Ishvara Sbhuti, a manifestação do Senhor a nível cósmico em tudo, né? Toda experiência é uma experiência deste Senhor. Ok. No verso 9 ele diz: fixando a mente e os sentidos em mim, compartilhando mutuamente o conhecimento sobre mim e falando sobre mim, eles estão sempre satisfeitos e encantados. É um verso bonito, né? No qual o Krishna Guru diz que aqueles que realmente me conheceram, né? Eles estão tão encantados, eles estão tão apaixonados, eles têm esse amor por mim, porque é o único relacionamento realmente fundamental, né? Não secundário, não relativo, né? Fundamental relationship, né? Eles sabem que é o único relacionamento com o qual eles nunca estão separados, do mesmo modo que as ondas do oceano não estão separadas do oceano. É o relacionamento fundamental, né? Então, eles ficam satisfeitos e encantados, e naturalmente eles não querem ficar de tititi por aí falando de coisas, né, irrelevantes, eles querem falar sobre mim. Por quê? Porque quando a gente encontra algo extremamente valioso, a gente tem esse impulso de compartilhar algo extremamente valioso, entendeu? Você vê as pessoas sofrendo, você diz, putz, você tem que entrar em contato com essa história que eu tenho para te contar. Mas a pessoa assim, não estou em contato não, vamos jogar a conversa fora. E fala assim, tudo bem, mas 5 minutos no máximo de conversa fora, né? Depois, se você quiser falar sobre o meu tema, aí a gente fala outros 5 minutos. Então, esses Virat Bhaktas, eles são os devotos muito elevados, é difícil chegar lá, né? Eles reconheceram o Senhor manifesto como a causa inteligente, as leis e os princípios, né, que regem, sustentam, reciclam toda essa manifestação aparente de momento a momento, né? Ele é o princípio invisível que sustenta, estrutura, organiza, coordena, né? Harmoniza. Somente o indivíduo com grande maturidade desenvolve esta visão e ele se torna um bhakta dualista do mais alto calibre, né? Aqui o Swami nos lembra, né? Quando você encontra esta visão, você naturalmente desenvolve esta apreciação, este amor, esta devoção, esta reverência para com o Criador, e você já não fica querendo falar de fofoca, de briguinha, disso e daquilo. Você já não tem tempo para isso, né? Você já cresceu, amadureceu, você compreendeu coisas mais valiosas, coisas superiores, né? Quer falar sobre o divino, que é a natureza intrínseca de cada um de nós, de todos os reinos, né? Mas isso só vai ser apreciado por uma mente purificada, refinada, madura, etc, etc. No verso 10, nós vimos para aqueles que são sempre firmes neste conhecimento e eles me adoram com devoção, eu introduzo a ele a yoga da sabedoria final, pelo qual eles finalmente me alcançam em minha natureza nirguna, uma natureza una com eles mesmos, né? Então, aqui é a sugestão, quando vocês desenvolveram esta devoção dual, do mais alto calibre, né? Vocês estão tão firmes, né? Vocês desenvolveram não somente a visão intelectual, mas a visão emocional. O que é a visão emocional? É aquele sentimento de apreciação, de amor, né? De devoção, de reverência para com esse milagre da vida, essa coisa, né, que incrivelmente, né, sustenta tudo isso, rege tudo isso. Depois que o indivíduo chegou a esse nível de devoção, de conhecimento, né, devoção é o aspecto emocional do conhecimento. O conhecimento é o aspecto racional desta devoção, podemos dizer assim. Os dois centros precisam ser desenvolvidos,
né? Então, para essas pessoas, eu dou aquele yoga de sabedoria pelo qual eles me alcançam. Então, ele introduz o indivíduo ao Yana Yoga dos Upanishads. E como ele faz isso? Quando você menos espera, aparece um livro, aparece uma pessoa que fala sobre isso. Quando você vê, você encontra as escrituras, e quando você menos espera, você encontra um guru, um professor, aí você resiste por um período de tempo, e aqueles mais pré-qualificados, quais são as pré-qualificações? Confiança, perseverança e paciência, né? E humildade, que eu costumo colocar como primeira pré-qualificação. Então, as pessoas acabam entrando nesse processo vedântico, né? Aí o Swami aqui fala sobre o relacionamento mais fundamental, mais universal, né? E diz que as pessoas, né, elas ficam mais presas com relacionamentos relativos, né? Os relacionamentos pessoais com pessoas, né? Ou com coisas às vezes, né? A minha casa, né? A pessoa morre pensando na minha casa, eu vivi aqui o tempo todo, etc, etc, né? Então, esses relacionamentos secundários, né? Eles muitas vezes têm um poder de amarrar as pessoas de tal modo que as pessoas querem até voltar para encontrar a mesma pessoa. Não, não, você morreu antes de mim, mas a gente volta junto, isso e aquilo. O Swami fez aquela piadinha muito maravilhosa, né? Muito brilhante, dizendo assim, quem sabe um volta como um rato e o outro como gato, né? Vai ser uma brigaiada danada, né? Então, o relacionamento humano é aceitável, mas, né, o relacionamento com o Senhor tem que estar acima de tudo, né? Portanto, eu tenho que rever, reanalisar o meu relacionamento com o Senhor. Esse relacionamento com o Senhor é valorizado somente na medida que a gente compreende o valor, né, do conhecimento a respeito do Senhor, né? Este Senhor, né, aquele que nos concede tudo, concede, né, o nascimento como um ser humano, o mérito de encontrar as Escrituras, encontrar uma ação pradaya dedicada à remoção desta ignorância cósmica, né? Então, por tudo isso, né, nós somos gratos, né? Infinitamente gratos ao Criador. Então, eles desenvolvem uma firmeza de valor, uma firmeza de adoração, uma firmeza de apreciação. E tudo isso por quê? Porque quanto mais você estuda e compreende as Escrituras, mais você está compreendendo a natureza de Ishvara, né? Saguna, Nirguna e Ishvara, e quanto mais você conhece essa natureza de Deus, a sua devoção vai crescendo, né? Então, nós dizemos que a primeira coisa é o conhecimento. Como nós dizemos, o Passana do Vedanta, que é a meditação do Vedanta, é impossível sem o conhecimento. O Passana se refere ao quê? A uma meditação a respeito da natureza saguna de Brahman, né? Então, o Passana é impossível sem o conhecimento, né? O Nididhyasana, o que é o Nididhyasana? É uma meditação extremamente sutil naquilo que é a natureza nirguna de Brahman, né? Que é a própria natureza do contemplador, né? Então, é ainda mais sutil, mas ambas estas Upasana, essas meditações, uma é Upasana e a outra é Nididhyasana, uma é sobre a natureza saguna de Deus, a outra a natureza nirguna de Deus. Ambas essas meditações, elas requerem o estudo das escrituras de tal modo que esses ensinamentos sejam claros e vivos, retidos em nossas mentes, de tal modo que a gente possa fazer a nossa meditação, contemplação. Caso contrário, a gente está fazendo o quê? Um estudo. Para aqueles de nós que não temos esses ensinamentos ainda vivos e claros e presentes em nossas mentes, a gente não consegue quase meditar, mas a gente consegue abrir os nossos livros
as nossas anotações, a gente consegue, né, ouvir os vídeos de novo, e aquilo também é uma forma de Nididhyasana, aquilo também é uma forma de Shravana Manana, né, que também é uma forma de Upasana, porque você está revendo os ensinamentos e vendo e desenvolvendo esta compreensão e mantendo a mente focada naquela aula que está simplesmente esclarecendo a natureza de Saguna Brahman, como exemplo, né? Então, tudo isso só é possível quando nós temos o conhecimento. Então, o estudo das Escrituras é a base. Quanto mais você compreende a natureza de Deus, mais você desenvolve uma devoção natural. Portanto, aqueles que me adoram com devoção são aqueles que estudaram e compreenderam a minha natureza, né? A minha natureza o quê? A minha natureza gloriosa, né? Gloriosa, gloriosa, gloriosa. Então, este Bhakti, nós vimos, né, nos capítulos anteriores, eles são divididos, os Bhaktas, né, dependendo do ângulo, né, em modos diferentes, né? Nós vimos em outras passagens que o Bhakta pode ser dividido aquele que tem uma forma de amor ou devoção inferior, porque ele simplesmente ele quer ganho material, ele quer ganho empresarial, comercial, ele quer ser bem-sucedido, né? Tem até um Bhakta inferior a esse, que é o Bhakta que nem lembra de Deus, mas quando ele está em muita dificuldade, como quando ele está quase chegando lá para morrer, para deixar o corpo, ele decide de pedir apoio e ajuda ao Senhor, né? Eu vi isso na minha família também, alguns entes, né? Então, existem essas formas diferentes de Bhaktas, né? E depois aquele Bhakta que vê o Senhor não como um meio para obter coisas, mas como um fim por ele mesmo. Ele começou a desenvolver uma devoção genuína pelo Senhor e ele experimenta muito alegria como devoto do Senhor. Não quero saber de nada, não, Ishvara. Eu só quero te amar. Só quero te amar. Aí chega na festa um outro tipo de Bhakta, que é o Karma Yoga. O Karma Yoga diz assim, tudo bem, eu adoro amar Deus, né? Essa devoção por Deus enche o meu coração de alegria, de felicidade, mas eu entrei em contato com os ensinamentos do Vedanta e eu fiquei sabendo que existe uma devoção superior, né? Que é uma devoção através da qual eu não quero mais nada, eu não sou nem mais completamente, somente satisfeito em amar e curtir aquele sentimentalismo amoroso por Deus, isso é importante nessa atitude, né? Mas agora eu compreendi que existe um ganho superior a tudo, né? Que é um ganho daquilo que não é um ganho, porque é a compreensão da natureza nirguna, que é a minha própria natureza nirguna, do Atma, né? Então, para isso, eu preciso desenvolver o quê? Desenvolver muitas qualificações, muitas qualidades, né? Então, eu me torno um Karma Yoga e digo assim, agora eu tenho um outro modelo de Bhakti. Eu não sou mais aquele Bhakta que começa a lembrar do Senhor, né? Colocando a imagem do Senhor, né? Isso, aquilo, aí eu começo a ter aquelas lágrimas de devoção, né? Aquele barato de amor, né? Não, agora eu estou interessado em quê? Em purificação, né? E refinamento do meu complexo corpo, mente e sentido. Então, eu me torno um Karma Yogi e eu vou transformar toda a minha interação com o campo como uma sadhana que me permite o quê? Dedicar as minhas ações em observação das leis de Deus, de leis e princípios, o Dharma, e receber os resultados como uma oportunidade para aprender, né? Então, eu me tornei um Karma Yogi e agora eu sou um devoto do Senhor e eu quero alguma coisa, sim, eu quero, mas eu não quero mais nada desse mundo. O que que eu quero? Eu quero purificação e refinamento, porque eu fiquei sabendo que o Senhor mais libertador, mais elevado, ele é de natureza Nirguna Atma, e eu ouvi dizer que eu também sou de natureza Nirguna Atma, portanto, eu quero realmente compreender, reivindicar a minha natureza Nirguna Atma, mas as escrituras do Vedanta dizem que qualificações são necessárias e elas são naturalmente obtidas através do Karma Yoga, a observação do Dharma, né? E talvez um pouco de Upasana.
né? Então, existem todos esses níveis, né? E o Karma Yoga é aquele que realmente é o devoto deste ângulo aqui, mais maduro, né? Por quê? Porque ele quer alguma coisa do Senhor? Sim, ele quer. O que que ele quer? Me dê clareza, me dê firmeza, me dê perseverança, né? Me dê fortaleza, né? Me dê satvaguna, né? Para que eu possa purificar, 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 porque o Karma Yoga, naquele ponto ali, ele é um Vedantin que já está em contato com as escrituras do Jnana Yoga do Vedanta, né? E ele fala assim, eu preciso compreender, internalizar e realizar tudo aquilo que são essas declarações da minha identidade Nirguna Atma, mas para isso eu preciso de refinar, purificar, né, este complexo corpo, mente e sentido. Ok, então existem devoções inferiores, menos inferiores, devoções médias, devoção superior, que é do Karma Yoga, né? E a gente pode até colocar que existe uma devoção ainda superior à devoção do Karma Yoga, tá? Com base na minha experiência direta que ocorreu naquela época, é que sem conhecer o Karma Yoga, chegou um ponto que eu não queria nem mais a autorrealização, entendeu? Eu simplesmente me senti tão impotente, né, que eu disse assim, tudo que eu podia fazer, eu já fiz, e agora, entendeu? E agora? Aí eu simplesmente, né, eu dizia que seja feita a sua vontade, né? E aí deu uma relaxada legal, né? Então, existe níveis e níveis e níveis de devoção. Por que que a devoção é tão salientada, né, eh, no Vedanta? É porque, através deste relacionamento com Deus e a compreensão deste Deus em sua natureza saguna e nirguna, é que nós iremos controlar este ego. O ego humano não é mole, né? Ele gosta de se apropriar das coisas que pertencem não ao corpo-mente, né, mas pertencem a Satchitananda Brahman. Então, você, através deste relacionamento com o Senhor, por isso que o grande foco aqui é não jogar Deus fora da equação. A espiritualidade que existe por aí, toda ela deixa Deus de fora, porque eles acham que Deus é algo ultrapassado, isso e aquilo, né? O budismo rejeitou Deus, isso aqui, por isso que não tem resultado no budismo. Quase ninguém realmente se beneficia no budismo. Assim dizem, né? Pessoas que eu conheço também, que viveram envolvidas com o budismo. Se você não entra neste relacionamento com o Criador, o ego ele permanece sempre ali com um nível de vaidade e arrogância, né? Pronto a se apropriar de qualquer gloriazinha, mesmo que seja um estado, né, de consciência humana mais claro, mais puro, né, etc., mais elevado. Então, é um perigo muito grande. Por isso que nós enfatizamos muito, né, esse relacionamento com Deus. Então, nós vimos, né, você vê Deus como um fim, que é já um símbolo da plenitude, né, da Purnatvam. Uma vez que eu sei que o Senhor significa Purnatvam significa o não dual, né? Eu entendo que o meu objetivo de vida é a autorrealização, que é a realização da minha natureza Nirguna Atma, que é absolutamente purna, cheia, inteira, completa. Aquilo que é cheio, inteiro e completo, como a gente diz, é aquilo que é um sem nada além de si. Porque se existe um fator, e esse fator tem algumas fronteiras a partir do qual existe um outro fator, então você não é purna, né? Então, purna significa uno, não dual, né? Um sem o segundo. Significa autocontido, autorrealizado, autossuficiente, porque só existe esta consciência, este Brahman, este Satchitananda Brahman Turiya. E aqui o Swami apresenta outros termos para descrever os níveis de devoção, né? Então, ele diz que Madhyama Bhakti, a devoção intermediária,
Avibhyacharini Bhaktya, devoção inabalável, e esse é o Bhakti que essas pessoas desfrutam. É uma devoção inabalável. Então, a devoção inabalável, ela pode ser compreendida dual, né? De ângulos ligeiramente diferentes, né? Como um Karma Yoga, você tem uma confiança tão grande nessa inteligência suprema, nesta glória do universo, entendeu? Que se amanhã aparece uma notícia dizendo que tem um meteoro que está vindo em direção à Terra e que o planeta vai simplesmente, a civilização no planeta vai ser erradicada, etc., você não tem nenhum problema a respeito disso, tá? Porque você tem uma confiança inabalada no Senhor. Você desenvolveu essa capacidade de aceitar qualquer que seja o parábola como uma estrutura inteligente na qual, né, é determinado por essas leis, né, de que essa civilização precisa ser removida, né? Uma civilização que rejeitou Deus já não serve mais o propósito deste palco, né? Que é o palco no qual nós podemos exercitar o nosso livre-arbítrio, principalmente quando chega a inteligência artificial, que é um passo inicial para a remoção do livre-arbítrio humano, né? Então, esta devoção intermediária, né, é chamada disso, né, de um bhakti no qual Deus é o meu objetivo, né? E eu compreendo Deus, eu vejo Deus em tudo, né? Eu amo a Deus, eu sou reverência, né, e dedicação a Deus, etc, etc. Mas ainda assim, né, às vezes é difícil quando as situações são muito, digamos, desafiantes, né? Então, diversos ângulos de observar, de classificar, digamos assim, este bhakta, né? Este bhakti, né? Essa devoção. E nós precisamos de compreender que a devoção é parte integrante desse processo vedântico e uma vez a gente aceite esse fato, né? Porque eu sei que mesmo entre nós existem alguns de nós que ainda resistimos a essa ideia de amar a Deus, de ser um devoto, de experimentar reverência por este princípio, né, que é o criador de tudo. A mente humana desenvolveu mais, né, um aspecto, seu aspecto racional ao ponto de quase que como um fenômeno coletivo dizer que rejeitar Deus, dizer não, isso é coisa antiquada, Deus é o ópio do povo, etc. E, naturalmente tem algumas coisas, as religiões foram manipuladas de tal modo que elas serviram mesmo para adormecer ainda mais as massas, né? Mas sem essas religiões, até mesmo essas mais rudimentares, a gente estaria talvez em situações piores, né? Digamos que, por exemplo, aqui onde eu moro, que é um povoadinho perdido no interior de Goiás, onde existem 200 pessoas, 250, eu cheguei aqui 4 anos atrás, mas dizem que 20 anos atrás rolava muita pinga e briga e alguns assassinatos, entendeu? Vou dar tiro, não vou dar tiro, aquelas coisas, né? E aí chegou aqui uma igreja evangélica e depois disso melhorou tudo. A violência foi contida, todo mundo desenvolveu temor a Deus, né? E esse temor a Deus, pelo menos, né, ele suprime essa tendência mais animalesca, né, experimentada pelos humanos. Então ele diz, então aqueles que desenvolveram esse bhakti mais elevado, eu os conduzirei aonde? Ao próximo estágio. É o próximo estágio de bhakti. E qual é esse estágio de bhakti mais elevado? Aqueles que progrediram, né, passando de uma outra modo, a devoção numa forma única, de uma devoção da forma múltipla, eles vão gradualmente chegar e compreender Ishvara último, né, em sua forma mais elevada, que é livre de formas, né? Arupa Ishvara é um senhor sem forma. Então, esse senhor sem forma
é simplesmente o mais sutil, mais invisível do invisível, que é o Nirguna Senhor, né? Então, aqueles que passaram por todo esse processo, que passaram através desse nível intermediário de compreensão de Deus e de reverência a Deus, apreciação por Deus, dedicando as nossas ações em observação das leis de Deus, dos princípios de Deus, recebendo tudo aquilo com total confiança de que tudo isso é regido, estruturado e regido de modo precisamente inteligente para o benefício de todas as almas individuais. Então, depois de a gente passar por tudo isso, finalmente o Senhor fala, ok, agora vocês estão prontos para o quê? Para, né, o conhecimento final, né, da natureza de Nirguna Deus, que é idêntica à sua natureza Nirguna Atma, que é exposto nos ensinamentos dos Upanishads, né? Do Saguna Brahman para Nirguna Brahman requer um outro tipo de ensinamento. Esse tipo de ensinamento ele é geralmente apresentado nos Upanishads, mas nós temos o privilégio de haver, né, uma escritura do Gita, que ela é uma síntese de todos os Vedas, e ela apresenta, né, os ensinamentos a respeito do Saguna Brahman, né, que é Karma Yoga, Dharma Yoga, Upasana, etc., é, simultaneamente, né, com os ensinamentos a respeito da natureza de Nirguna Brahman. Por isso, o Gita é uma coisa tão potente, tão maravilhosa, tão prática. Portanto, Nirguna Brahman só pode ser conhecido por meio do Jnana Yoga. Portanto, Krishna, o caminho, a yoga do conhecimento, o caminho da contemplação, da reflexão e do conhecimento. Krishna diz: uma vez vocês tenham se tornado meus devotos superiores, eu irei promovê-los ao Jnana Yoga do Vedanta. E aí, somente então, eu lhe darei a sabedoria final. A descoberta do Deus sem forma, a descoberta do Deus sem atributo, a descoberta que Deus, Nirguna Deus, é de natureza Nirguna Atma, tal qual a natureza do Jiva Atma. A sua real natureza também é Nirguna Atma, né? Então, isso nos conduzirá ao processo vedântico que passa por Shravanam, Mananam e Nididhyasana, né? Swami nos apresenta uma passagem do Katha Upanishad que diz: aquele que percebe que o Atma é sem som, sem tato, sem forma, aquele que percebe que o Atma é imperecível, ele não é acessível, né, através dos cinco sentidos, seja através do sabor, do cheiro, do tato, né? Ele é além da temporalidade, ele não tem início, não tem fim, né? Ele é além do Hiranyagarbha, né, que é ele é além do macrocósmico sutil, mental, né? Ele é além de tudo, ele é além até mesmo do causal, né? Ele é eterno e imutável, fica livre das mandíbulas da morte. Então, aquele que obteve esse conhecimento, ele se liberta da temporalidade, né, da mortalidade, né, daquilo que é a experiência do complexo corpo, mente e sentidos, né? Todos nós vivemos sob o temor das mandíbulas da morte, né? Qualquer doencinha a gente já fica meio assustado, né? Mas aqueles que obtêm esse conhecimento, eles se identificam tão firmemente com a sua natureza Satitananda, Nirguna Atma, né, que eles ficam livres da morte, sabendo que o corpo-mente morre, mas você vê o declínio, né, e a morte do corpo-mente se torna uma coisa tão objetiva, né, semelhante a ver o declínio e a morte, né, de uma pessoa da sua família, que você acompanhou o processo, como eu acompanhei algumas vezes já entre alguns entes da minha família, né? Então você vê aquilo assim e fala, ok, o corpo tem que morrer, nasceu, tem que morrer, não tem jeito. Ah, mas o seu corpo vai ter que morrer? Sim, nasceu, tem que morrer. Pô, você não está preocupado? Agora eu fiquei, a minha primeira esposa acabou de perder o irmão dela. E você não pode imaginar essas pessoas, né?
elas se sentem tão espiritualizadas, né? 30, 40 anos, né? Devota daquele primeiro guru, que eu não posso dizer o nome, né? Etc, etc. Pô, morre o irmão e a pessoa está lá em depressão, em tristeza por dias e dias e dias. Um irmão que ela quase não tinha contato, mas porque ela tinha algumas memórias na infância, né? Então, imagina, né? Eu não falo nada disso. Imagina se ela está sofrendo tanto por causa da morte de um irmão distante que já estava sofrendo de câncer, isso e aquilo, né? Imagina quando ela for confrontada com a morte do seu próprio instrumento de experiência, né? Aquilo que ela está tão intimamente associada, relacionada no dia a dia, né? Imagina, não é à toa que Shwara tem um determinado Shakti, né? Que ele coloca a pessoa inconsciente para poder extrair o corpo sutil do corpo físico, né? Então, se você tiver esse conhecimento, se o conhecimento for claro, você vai ver a morte dos outros mais ou menos, né? De mesmo modo que você vai ver a morte do seu corpo físico, né? Você fala assim, ok, ó, tudo bem, serviu, esse instrumento serviu, serviu, ganhei mais maturidade, ganhei mais sabedoria, né? Alguns de nós poderão dizer assim, ganhei o autoconhecimento, né? Então, sou grato, de qualquer modo, sou grato, né? O importante é que a gente chegue aqui e que a gente possa nos elevar espiritualmente, porque a possibilidade do declínio é sempre presente também, né? Nascer aqui não é simplesmente uma possibilidade de ascender, mas você pode descender também e renascer como um inseto, né? E Ishvara sabe o que ele faz, né? Se for necessário um professor, né, que é absolutamente necessário para aqueles que chegam no Yana Yoga do Vedanta, ele vai fornecer. Krishna diz: eu fornecerei o guru, eu fornecerei as escrituras, eu fornecerei o karma favorável para você estudar as escrituras em associação com o professor. Eu fornecerei o desenvolvimento das qualificações necessárias para você obter o autoconhecimento. Jamais pense que você que está fazendo tudo isso, entendeu? É o sistema Ishvara, que é um sistema totalmente meritocrático, que não negligencia o esforço pessoal dos jivas, mas ainda assim, tudo que vem, vem dessa estrutura Ishvara, desse sistema Ishvara, dessa inteligência suprema que nos concedem os resultados dos nossos esforços de elevação, né? Então, a Ishvara fornece tudo para a gente e nós precisamos manter um olho sempre no ego humano, porque ele adora se sentir, né, o fator principal, né, o ator principal. Em vez de se sentir simplesmente, não, não, eu estou aqui só dando um apoio. Que tipo de apoio que você dá? Não, no final do dia eu dou uma faxina, eu vejo se tem algumas sujeiras na minha mente, né, as minhas impurezas, etc. Eu dou uma faxinazinha de vez em quando. E aí eu lembro do senhor, eu estudo o senhor e deixo tudo o resto para o senhor. Ah, mas você não é o protagonista nisso tudo? Você não é o fator principal? Não, não, eu sou só um faxineiro, uma faxineira, né? Então a gente vai fazendo isso e sabendo que Shwara irá nos fornecer tudo, né? Tudo, 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 inclusive um karma favorável. Isso Krishna nos diz no próximo verso. Por compaixão, permanecendo em seu permanecendo em seu intelecto, eu destruo as trevas nascidas da ignorância pela luz brilhante do conhecimento. Então, aqui tem o conceito da compaixão. Por que que Ishvara, né, ele nos concede os frutos dos nossos esforços? Os nossos esforços são realmente os esforços, né, de elevação, para nos elevarmos. A gente sabe que essa elevação, o crescimento espiritual requer um esforço enorme, 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 porque o corpo causal, nossa mente inconsciente, ela está repleta de ignorância, né? Então, a gente tem que fazer um esforço enorme, enorme, até obtermos esse autoconhecimento, até que ele seja
né, ele seja não somente intelectual, mas tenha sido digerido, internalizado, e que aí então a gente começa esse processo de transformação, e depois disso, ainda assim, a gente tem que permanecer, né, fazendo o nosso Nididhyasana, né? E aí o que que acontece? A luz do conhecimento, ela irá destruir ou dissipar as trevas nascidas dessa ignorância cósmica, né? Nós somos frutos dessa ignorância cósmica, né? Nós nascemos, né? Alguns dizem que nós somos parte de um processo de evolução da alma individual, através da qual nós passamos por diversas formas, né, de vida, inclusive iniciando do mineral, né? Então, suponhamos que nós já, há algum tempo, nós deixamos o reino animal e nós nos transferimos, né, por questões de méritos, para o reino animal, porque somente aqui nós temos a possibilidade de obter esse conhecimento e dissipar ainda mais, dissipar, né, nos livrar dessa ignorância, né, que nos compele a mais e mais nascimentos, né? Então, alguns dizem que tudo isso é parte deste processo, né? Por quê? Porque a gente vem dos outros reinos, né? No reino animal, a inteligência, a capacidade de discriminação, ela é muito baixa, né? Então, existe lá um programa no qual nós lutamos e vivemos, é a lei da selva. Eu vejo isso no meu galinheiro, uma coisa incrível, né? Se aparece uma galinha, tem uma galinha grande de novo, que eu tive que tirar ela do galinheiro, porque ela é grande, mas tem uma mente fraca, e ela é medrosa. Os outros, quando descobrem que uma é medrosa, começam a bater, bater, bater de modo cruel, né? Então, este instinto animal não é fácil, não, tá? A gente vê os humanos aí que controlam esse planeta, né? Movidos por essas trevas, essa ignorância, né? Que vem do reino animal. Se a gente, eu estou observando o reino animal, estou aprendendo muito sobre o Vedanta também, os Vedas, né? Só observando como é que funciona a coisa. Então, o que que ele diz assim? Eu por compaixão, né? Eu vou destruir as trevas nascidas desta ignorância cósmica, né? Como? Através das revelações das Escrituras, né? Que são como a luz que dissipa a escuridão. A luz de que? A luz do conhecimento, né? Então, esses conhecimentos, eles precisam ser devidamente estudados, refletidos, contemplados, internalizados, porque é isso que irá gradualmente, mas certamente, dissipar esta ignorância cósmica que nos governa, porque ela está lá na mente inconsciente, tá? E a gente responde no dia a dia através do nosso centro emocional, tá? Que vai dar uma resposta em automático que ela vem da onde? Do corpo causal. O corpo causal é que diz, responda sim, responda sabe. Não existe um outro caminho. Gradualmente nós precisamos de compreender, digerir, internalizar, e depois que esse conhecimento é claro a nível intelectual, a nível da mente consciente, ele precisa desenvolver raízes na mente inconsciente, mas como assim? Nós precisamos cultivar mais e mais, desenvolver mais e mais vassanas, impressões que são depositadas no corpo causal, porque é a partir dali que a gente vai poder viver mais livremente, porque as nossas vassanas foram purificadas através da luz desse conhecimento que desenvolveu impressões no corpo causal que trabalham para nós o tempo todo. A nossa ignorância está lá. A gente precisa de esforço para sentir irritação, ou inveja, ou ciúme? Não. Por quê? Porque aquele conhecimento de ignorante, né? Ele está profundamente arraigado no meu corpo causal, na minha subconsciência. Aí, quando eu vejo, eu estou, né, sendo operado, né, por este conhecimento ignorante, né, fundado nesta ignorância, que está lá, que vai produzir irritação, raiva, competição, inveja, ciúme, né? Então a gente não tem nenhum problema, a gente é natural para a gente ser movido por aquilo que está devidamente depositado no corpo causal. Então qual é o nosso trabalho? É por isso que quase ninguém quer passar por esse processo, entendeu? O ego vai roubar um pouco disso, né?
Tem pessoas no nosso grupo também que roubou um pouquinho, pegou uma coisinha, se acha, aí depois fica por aí, blá, 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 blá. Mas e aí? E esse trabalho? Como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, eu vou começar a cultivar, desenvolver vassanas, tendências, impressões, todas elas fundadas na luz deste conhecimento. Por quê? Porque amanhã eu não quero mais permanecer vigilante de modo. Eu estou pensando em harmonia com as escrituras, eu estou me conformando com as leis de Deus, como é que eu estou aqui? Não, essa vigilância tem que parar. Liberdade significa liberdade até mesmo de sadhana, de ficar sempre vigilante. Aquilo somente é possível na medida que nós reprogramamos o nosso corpo causal, do mesmo modo que ele está programado a responder com raiva, irritação, depressão, ciúme, inveja. Ele precisa mais tarde responder sem esforço do ponto de vista do Yana, que foi devidamente semeado no corpo causal. Você entende, Mariné? E você entende por que raros são os indivíduos que querem entrar nesse processo? Né? Não é fácil remover essa ignorância cósmica. Professor, Remover e colher os frutos, né? Porque aqui as pessoas removem um pouco da ignorância, mas colher os frutos, você precisa fazer o trabalho no corpo causal. E eu falei na semana passada, você não consegue trabalhar lá diretamente. Você tem que trabalhar indiretamente, vendo o que vem à superfície da sua mente consciente, as reações, o modo qual que você está reagindo com base a essas vassanas profundamente, né, firmes, né, arraigadas na sua mente inconsciente, que estão produzindo essas respostas tuas. Integridade, honestidade, ver tudo isso e saber, compreender a dinâmica de tudo isso, e não existe outro modo, examinando, 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 e expondo a mente a essa luz brilhante do conhecimento que irá gradualmente, né, dissipar as vássanas que foram nascidas das trevas, da ignorância. Tá? Diga. eu ia falar que eu percebo que é um processo bem assim, como se difícil e doloroso, porque a gente entra, né, nesse conhecimento, vai, mas a gente chega às vezes falando, nossa, de novo, estou fazendo a mesma coisa. E a gente tem que ter muita força mesmo de vontade para não desistir, né? Porque no fim a gente acaba se achando que não é, como é que se diz? Que não vai conseguir. Mas aí a gente, pronto, retorna e presta atenção e luta contra esse sentimento derrotista, né? Isso que eu queria falar, né? A gente tem que ter essa força. É por isso que nós precisamos de professores honestos e competentes, entendeu? Então, se o professor ele simplesmente diz, não, é assim mesmo, né? Bababá, por quê? Ele se acontentou, né, com um mínimo de compreensão a nível intelectual, consciente, né, e começa a dizer, não, é por aí mesmo, é só isso mesmo, entendeu? Mas um professor honesto vai dizer, olha, isso aqui é um processo que requer muito mais do que uma mera compreensão acadêmica, né? E ficar passando compreensão acadêmica como se fosse moksha, entendeu? É algo enganoso, né? E aí o professor tem que dizer o que eu estou dizendo, não é fácil, né? É para raros indivíduos, a maioria se para, ela interrompe esse processo no início e começa a viajar, achando que chegou, é isso e aquilo, então eu estou satisfeito, né? Minha vida agora tem menos sofrimento, etc, etc. Então é muito raro e é importante que vocês conheçam, compreendam o mecanismo. Eu estou explicando, né, muito detalhadamente esses mecanismos já há algum tempo. Tá? São coisas que a gente não vê nem o Swamiji explicando mesmo. É por isso que cada professor honesto e competente dá uma pequena contribuição também, entendeu? Então, o mecanismo é importante, o mecanismo é sempre aquele, entendeu? Esse conhecimento precisa desenvolver raízes no corpo causal, de modo a neutralizar a ignorância, né, e fazer brotar vassanas positivas, vassanas libertadoras, né? E, não, a ignorância voltou, né? A ignorância voltou, a ignorância voltou. É assim mesmo, como eu disse para a Betânia na aula passada, é assim mesmo. O ego vai escorregar aqui, escorregar ali, vai vacilar, entendeu? Importante a gente ver que
as coisas estão melhorando, né? A luz está entrando, né? A ignorância está me visitando menos intensamente, menos frequentemente, ou quando ela vem, eu me restabeleço rapidamente. Então, este é o processo e a integridade que o professor tem que apresentar, mas isso só as pessoas que passaram por isso podem falar isso. Aqueles que não passaram não podem falar disso, entendeu? Aqueles que não passaram, eles vão apresentando aquele mamão com açúcar, assim, que de repente vai pacificar um pouco a mente do ego, né? O ego, papapá, mas não resolve o problema. Então, a verdade é essa, é um processo que requer muita honestidade, muita integridade intelectual e uma força de vontade, uma constância, né? Uma consistência sistemática, expondo, 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 trabalhando a nível consciente para desenvolver essas vássanas. E aí o que que ocorre? Você compreendendo o sistema, compreendendo o quanto é difícil você derrotar esta ignorância cósmica, você simplesmente não cai naquela ilusão de que, não, é coisa fácil, fácil, eu já sou autorrealizado, né? Não, você não vacila, você não viaja no ego, entendeu? Você simplesmente sabe, não, eu compreendi intelectualmente e agora eu estou interessado nos frutos desse conhecimento. Então, quantos frutos eu estou colhendo? Né? Muito pouco, né? Então, tudo bem. Então, eu preciso continuar internalizando tudo isso, e se eu sou movido pela ignorância cósmica e eu respondo aos estímulos da vida a partir daquela ignorância, Marinéia, eu jamais devo me dizer, o Vedanta não funciona. Não, por quê? Porque o professor Honesto falou assim, é realmente um processo longo. Você foi movido por essa ignorância através de inúmeras vidas, né? Saiba que a remoção dessa ignorância é um processo. Tem uma equação vedântica, eu não sei de onde ela vem, mas eu encontrei contato com ela na nossa Sampradaya, que a equação é 5, 10 e 15. Para você completar, isso é simbólico, né? Você, para completar esse processo, você passa 5 anos fazendo Shravana, ouvindo, estudando os ensinamentos, 5 anos. Depois você passa 10 anos fazendo Manana, meditando, contemplando, etc. Depois, quando você tem esta compreensão clara, firme, entendeu? E sem dúvida alguma, né? Aí você é autorrealizado, aí você começa o processo de 15 anos de Nididhyasana, entendeu? Para desenvolver esses raízes, né? Para que esse conhecimento esteja bem estabelecido na mente inconsciente, de modo que você possa viver livremente, sem ter que fazer vigilância e sadhana. Então, você sabe que não é a coisa simples, tá? Você sabe, mas o que que a galera quer saber? Elas querem ser iludidas, elas querem ser, entendeu? Elas querem comprar uma fantasia aqui e ali, tá? E todo mundo gostaria que fosse fácil, né? Mas como eu constantemente, frequentemente digo, não existe atalho nesse processo de elevação espiritual que conduz a moksha de verdade, né? Que são os frutos do autoconhecimento. Não é isso, Marcelo? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.